Fala pessoal, tudo bem com vocês? E agora, o que vem depois do título gaúcho? Será que o Grêmio pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Teve reforço confirmado, vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, deixe teu like e vamos juntos. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Bom, o Grêmio já confirmou o reforço do Natan, né? Que a gente já tinha falado, inclusive, depois da conquista do título gaúcho. O Natan esteve na Arena do Grêmio, 27 anos. O Grêmio assinou por 3 temporadas. Ele era do Atlético Mineiro, estava emprestado ao Fluminense, voltou pro Galo, dizia que queria brigar por posição. O Eduardo Cudê, que aparentemente tá na Berlinda lá, não queria contar muito com ele, mas o Cudê tem dessas coisas, né? Ele tem as suas escolhas, as suas prerrogativas. Eu sempre achei o Natan um baita jogador. E acho que vai agregar muito, especialmente pelo modelo de jogo do Grêmio. Então o Grêmio já anunciou o Natan, assinou por 3 temporadas, ele já está integrado, já está treinando, inclusive, com o outro reforço que é o André Henrique, o centroavante contratado lá junto ao Marcílio Dias. Hercílio Luz, ele era do Marcílio Dias. Bom, esses são os 2 reforços, né, que o Grêmio conseguiu aí nos últimos dias, tem até o dia 20 para conseguir mais alguma coisa, o Grêmio ainda está em busca de reforçar o seu elenco, mas repito o que eu vou dizer, acho que o Natan vai arrebentar. Eu não sei se ele vai ser titular, mas a gente tem que entender que hoje o futebol ele permite com que você tenha, ele exige que você tenha mais do que 11 titulares. São 5 trocas, no segundo tempo muda completamente a configuração do jogo e se você não tem um elenco para não perder tanta qualidade, você sofre. Ou o treinador vai demorar para mexer, porque vai precisar daqueles 11 que estão em campo ali, que tem mais qualidade e você vai perder fisicamente na sequência de jogos que a gente tem aqui no nosso futebol. Então, realmente é importante você ter 13, 14 a 15 titulares, ou jogadores em nível de titularidade. O Natan, saindo fora dos 11 ideal do Grêmio, vamos supor assim, ele é um 12º, ponto. Entre outros aí que foram crescendo nos últimos jogos, né, que vieram da base, como o Garotozinho, como o Lucas Silva, que acho que termina bem o Campeonato Gaúcho e cresce, volta a crescer. O Grêmio liberou o Tassiano, liberou o Thiago Santos, tá dando uma repaginada, como vem fazendo desde o final do ano passado. E aí eu queria falar com vocês sobre um assunto que o Renato mesmo colocou em debate depois da sua entrevista coletiva pós-jogo. Diz o Renato, depois da conquista do título gaúcho, que o Grêmio hoje não deve nada para equipes como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, e que o Grêmio consegue brigar de igual a igual com essas equipes. Depois o Renato foi questionado sobre se ele pudesse escolher qual título ele gostaria mais de conquistar nessa temporada, entre os próximos que o Grêmio vai disputar, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. E aí o Renato disse que se eu pudesse escolher, palavras dele, o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil eu já tenho. E eu sei que o Brasileirão é um campeonato muito difícil de ser conquistado e a gente está no páreo, a gente está na briga. Será que a gente está na briga mesmo? Bom, gerou debate em todos os programas esportivos, ou a maior parte deles, se o Grêmio tem condições de disputar o Brasileirão. Eu digo para ganhar o título. E eu digo para vocês que sim. Eu posso estar um pouco iludido como torcedor, mas e não é por conta da conquista do título gaúcho, tá? Mas eu quero fazer uma análise bem racional aqui, tá? É óbvio que o Palmeiras já entra como principal candidato, se não o favorito. É o atual campeão, perdeu jogadores, tá? É importante a gente dizer isso, e a reposição, ela ainda, a gente não sabe o que pode dar. O Richard Rios no lugar do Danilo, e na verdade não é bem a mesma função, ele vem como um segundo homem, mais para suprir uma lesão do Atuesta, e o primeiro volante se tornou o Zé Rafael e jogou muita bola no Campeonato Paulista como 5, só que aí entra o Gabriel Menino e arrebenta também, porque o Abel Ferreira é um mago, né? Ele consegue dar conta com aquilo que ele tem um elenco bacana, mas é muito inferior ao que as pessoas acham que ele possui. E é muito superior tecnicamente do que poderia ser com outro treinador. Minha análise sobre esse Palmeiras do Abel Ferreira. E enquanto o Abel Ferreira estiver no Palmeiras, o Palmeiras vai ser favorito a qualquer título que disputar. E o Flamengo vai trocar de técnico. E o Flamengo tem aquele risco de demitir o Vitor Pereira e vir um técnico bom. E fazer o Flamengo ser campeão. Que foi o que aconteceu no ano passado. O Paulo Souza não dava jeito, bagunçou o time.
Até que chega o Dorival, simplifica e, obviamente, pela capacidade técnica do Flamengo, o Flamengo disputou os títulos e venceu 2, inclusive, os principais, né, as Copas no final da temporada, Copa do Brasil e Libertadores. Então, esse é o risco. É o Flamengo trazer um Tite, é trazer, sei lá, o Jorge Jesus de novo e a coisa acontecer. E dar liga de novo. É sempre o risco. O Atlético Mineiro, não sendo o Cudê, vamos supor que chegue lá o Dorival, como estão se falando, cara, o Dorival vai dar jeito no time. Então o Atlético Mineiro vai disputar o título. Então, assim, é óbvio que a gente vai colocar esses 3 como candidatos. Mas eu tenho alguns pontos aqui para falar para vocês, tá? Vamos lá, vou elencá-los. Vou elencar esses pontos. Primeiro, existe uma mudança de filosofia no Grêmio. Isso é ponto. Mudou a diretoria, hoje o Grêmio tem uma diretoria muito mais engajada no futebol, com muito mais comando e não quero dizer que a outra diretoria não fosse séria, mas noto que ali tem um método, tá? Tem um método. Que montou um time para o Renato e o Renato soube encaixar esse time em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. A gente sofreu com algumas lesões do Campeonato Gaúcho e pode ser uma tônica ao longo do ano, e aí pode ser que faltem peças de reposição, e isso provavelmente a diretoria está trabalhando, mas é fato que o Grêmio já mudou a sua cara. Não é pelo título gaúcho, tá, gente? É pelo futebol que o Grêmio conseguiu jogar em alguns jogos. Eu só tenho o parâmetro do estadual, eu não tenho outro parâmetro. E essa talvez seja a principal dúvida na cabeça da galera, e eu respeito essa dúvida, tá? Mas por que eu tô falando sobre a nova filosofia? Não é uma metodologia diretiva, é de pensamento. Quando o Renato diz que gostaria de ganhar o Brasileirão, nos últimos anos, inclusive sob o comando do Renato, o Grêmio sempre priorizou as Copas. Sempre. Inclusive o Renato. O Renato, inclusive, botava reserva do reserva em jogos do Brasileiro e depois chegava na reta final, quando ele não ganhava as Copas. Quando ele ganhava, tudo bem. Quando ele não ganhava, ele dava um sprint final lá para tentar ganhar uma vaga na Libertadores via Brasileira e normalmente conseguia. Só que a disputa do título já tinha saído há muito tempo, né? Porque o Grêmio nunca focou em ganhar o Brasileiro. O Grêmio sempre focou nas Copas. Tem uma mudança. Para o Renato dizer isso é porque ele quer o Campeonato Brasileiro. Isso pode parecer algo mínimo, mas não é. É algo bem significativo. O Renato não vai abrir mão de ganhar a Copa do Brasil. Se ele tiver uma decisão de Copa do Brasil, uma quarta de final, uma semifinal, e tiver um jogo do Brasileiro, ele vai ver quem está melhor. Mas tem um fato. O Grêmio não está na Libertadores. O Grêmio só tem essas 2 competições. Eu não sei até onde o Grêmio vai na Copa do Brasil, mas é óbvio que vai tentar ir o mais longe possível. E vai tentar administrar as 2 situações. Eu vou recordar aqui nos jogos, que obviamente com adversários mais inferiores, né? Mas na Copa do Brasil, quando o Grêmio teve as suas decisões, o Grêmio não priorizou. O Grêmio botou quem estava bem nos 2 jogos, seja no Campeonato Gaúcho, seja na Copa do Brasil. E eram jogos decisivos. Inclusive teve um Grenal entre jogos de Copa do Brasil. E o Renato botou, com viagens e tudo mais, e o Renato botou quem tinha que botar. Se ele fizer isso no Brasileiro, muda um pouco a configuração, porque aí o Grêmio, contando com lesões e desgastes, vai com o que tem de melhor. E ir com o que tem de melhor desde o começo do Brasileiro pode fazer uma diferença lá na frente. O Grêmio, ao priorizar Copas, sofreu, inclusive nos últimos anos, pelo rebaixamento, né? Porque aí começou a se dar conta, opa, perdemos muitos pontos, vamos correr atrás, não dava mais tempo. Não era nem para ganhar o título, era para ficar na Série A. Dessa vez, sem a Libertadores, você tem jogos mais espaçados da Copa do Brasil e o Grêmio vai poder focar no Brasileiro. O Palmeiras foi campeão ano passado, também pela qualidade que tem, mas muito porque foi eliminado precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil, e o Abel Ferreira fez um pacto com seus jogadores de que ele iria ganhar o Brasileiro, com 11 jogos restantes, 13 jogos eu acho. E o Palmeiras venceu o Brasileirão, porque só tinha isso a disputar. O Flamengo do Jorge Jesus é uma exceção, porque ele ganha a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo, num time mágico, né? Num time mágico. Esse ano, a gente não tem um time mágico. A gente tem um time que encaixou muito bem, que é o Palmeiras. A gente tem um time que tem muita qualidade, que é o Flamengo, mas muito instável. O Atlético Mineiro a mesma coisa. E o Grêmio tá chegando. Tá chegando junto do Fluminense. O Fluminense também subiu de patamar com a chegada do Marcelo e esse título carioca vai dar muita confiança para o Diniz. E o trabalho está consolidado aí, pelo jeito de jogar. São as 2 equipes hoje que mais me encantam em ver jogar futebol. Fluminense e Grêmio. Isso significa alguma coisa?
O Palmeiras joga mal por conta disso? Não, pelo contrário. Tô falando estilo de jogo. E tô falando que essas duas equipes vão competir. A questão é que o Grêmio tem menos preocupações. O Grêmio só tem essas duas competições. E eu acho que isso pode fazer o Grêmio ir mais longe do que muitos estão imaginando. O Grêmio tem um time, tem um jeito de jogar, tem um método, tem um sistema e tem um extra-classe, que pode muito bem empilhar gols no Campeonato Brasileiro. Muitos dirão, não é o Campeonato Gaúcho, não são os adversários do Campeonato Gaúcho que o Soares vai encontrar no Brasileirão. Sim, mas eu, de novo, não preciso citar para vocês os adversários que o Soares enfrentou a vida inteira, que fez com que ele se tornasse o quinto maior artilheiro em atividade no mundo, no planeta. O Soares enfrentou adversários muito melhores, não do que do Campeonato Gaúcho, tá? Do que ele vai enfrentar no Brasileirão. E mesmo que ele tenha 36 anos, quem viu ele jogar alguns jogos no Gaúcho viu o quanto ele foi importante mesmo sem balançar a rede. Então o Grêmio vai se beneficiar muito desse jogador, como o Fluminense do Marcelo, como o Flamengo se beneficia de Pedro, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, são jogadores de outra turma. E o Grêmio tem esse jogador agora. Eu acho que o Grêmio vai brigar. Eu não sei se o Grêmio vai vencer o título, mas ele vai disputar. Hoje, repito, favorito é o Palmeiras. Os outros dois estão instáveis, mas são candidatos, Flamengo e Atlético Mineiro. Grêmio e Fluminense chegaram para, sei lá, incomodar. E eu acho que o Grêmio ainda leva vantagem porque não tem nenhuma competição internacional. Só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eu posso estar falando uma grande bobagem e esse vídeo pode ser recuperado, inclusive, durante o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Desse vídeo ser recuperado para me zoar. Porque eu acho que o Grêmio vai performar e muito bem. É uma sensação, é uma opinião, é uma análise racional, tá? Juro para vocês. E com uma certa esperança, por que não? Vocês acham que o Grêmio briga? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!